Ser positivo é sempre pensar que tudo vai dar certo a todo momento? Não. Ser positivo é viver num mundo cor-de-rosa, com unicórnios e vários arco-íris coloridos com glitter? Também não. Ser positivo é estar feliz, sorridente a todo momento, independente do que aconteça? Também não. Então, o que de fato é ser positivo e como a gente pode trabalhar isso dentro de nós para que a gente consiga ser e ter mais pensamentos positivos? Hoje a gente vai conversar sobre isso. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Continuando aqui a saga que eu iniciei de vídeos sobre temas importantes, principalmente para esse momento, mas que são temas que a gente precisa pensar não só nesse momento, mas a vida toda. Eu quis trazer esse vídeo falando sobre ser positivo, ter pensamentos positivos, o que é isso, o que significa, como a gente pode trabalhar isso dentro de nós, porque é uma coisa que a gente está precisando agora e que a gente precisa para nossa vida no dia a dia também. Porque quando nós somos muito negativos, temos muitos pensamentos negativos, a vida fica muito mais difícil, muito mais complicada. Então, quanto mais a gente consegue trabalhar esse lado positivo, melhor e mais leve as coisas vão ficando. Então hoje eu quero explicar para vocês o que de fato é ser uma pessoa positiva, o que isso significa e quais pontos a gente precisa prestar atenção e trabalhar para ir melhorando os nossos pensamentos. Então vamos começar esse bate-papo. Acho que eu posso dizer que ser positivo é, ao mesmo tempo, uma meta de muitas pessoas querem e buscam ser mais positivos. Talvez você que clicou nesse vídeo agora tá buscando isso, mas ao mesmo tempo vocês conseguem perceber que existe um preconceito e existem julgamentos já pré-estabelecidos em relação a ser positivo. Julgamentos esses muito parecidos com o que eu disse lá no começo do vídeo, né? As pessoas olham alguém que se diz positivo ou que se demonstra positivo e falam: essa pessoa vive no mundo cor-de-rosa, essa pessoa vive na fantasia, essa pessoa não tá entendendo o que tá acontecendo. Então, ao mesmo tempo que é uma meta, também é uma coisa que as pessoas rejeitam, falam mal, mas hoje a gente vai entender o que é essa rejeição e por que ela acontece, qual que é a diferença de alguém que vive numa posição existencial maníaca, que não é muito legal, de uma pessoa realmente positiva e que consegue ser resiliente. Quando a gente fala de uma pessoa positiva, quando a gente imagina uma pessoa que consegue ter pensamentos positivos, que consegue agir de forma positiva na vida, o que isso significa? De quem que a gente está falando? A gente está falando de pessoas que conseguem ver possibilidades, pessoas que conseguem enxergar outros caminhos. Como assim? Quando eu sou uma pessoa muito negativa, quando eu tenho pensamentos muito negativos, crenças limitantes muito fortes. O que são crenças limitantes? São aquelas ideias, aqueles pensamentos que barram a gente em vários momentos. Vou dar um exemplo só para ficar mais claro. Eu quero aprender a tocar violão, porém eu tenho um pensamento de que eu não nasci com dom para tocar violão, quem toca violão é quem nasceu com dom, eu não dou conta, eu nunca vou conseguir. Isso é uma crença limitante, ou seja, ela me barra. No momento que eu falo, vou aprender violão, essa crença vem, me barra e eu não vou lá e faço. Então, quando a gente pensa em pessoas negativas, a gente pensa em pessoas que têm muitas crenças limitantes, muitas crenças que barram elas em vários momentos da vida, e isso faz com que a pessoa tenha uma vida um pouco mais pesada, um pouco mais difícil, e não consiga ver possibilidades. Eu vou usar esse exemplo do violão para a gente ver a diferença de uma pessoa que tem pensamentos muito negativos e crenças muito limitantes com uma pessoa que consegue ser positiva. Então, imaginando que a pessoa lá negativa falou: não, eu não dou conta, quem toca violão é só quem nasceu com um dom, eu não nasci para isso, eu não dou conta de fazer isso, eu não dou conta de aprender. Uma pessoa positiva que enxerga que ela nunca encostou num violão, ela não sabe nem como que pega o instrumento direito. Ela consegue pensar assim: poxa, eu realmente não sei, mas é por isso que eu tô fazendo aula, é por isso que eu vou aprender. Vai ser difícil, porque não é fácil, tem aquele monte de cordinha, tem aquele monte de acordes e de coisas que eu preciso aprender, de posição de dedo. Vai ser difícil? Vai, mas eu estou indo na aula para aprender. Isso é uma pessoa positiva. Ela pensa que, apesar da dificuldade, existem formas de dar conta. Então aqui, essa pessoa positiva, ela pode pensar em várias alternativas.
Por exemplo, ao invés de fazer só uma aula por semana, se eu sentir que eu tô com muita dificuldade, eu vou fazer 2. Se eu sentir que eu tô com mais dificuldade ainda, vou ver uns vídeos no YouTube, vou tentar aprender em casa também, praticar em casa. Eu tenho um amigo que toca, talvez eu faça as aulas com o professor e ainda troco umas ideias com esse amigo que toca. Então, percebe que quando a gente fala de alguém positivo, a gente não tá falando de uma pessoa que não vê dificuldades ou que não passa por dificuldades. Essa pessoa, ela vê dificuldades, ela passa por dificuldades, mas a diferença dela como uma pessoa negativa é que ela vê possibilidades. E isso é o mais importante, a gente vê saídas, a gente enxergar como a gente pode fazer as coisas, mesmo que sejam difíceis, mesmo que sejam dolorosas, mas de alternativas e formas diferentes. Então, quando a gente fala de uma pessoa positiva, a gente não tá falando em momento algum de alguém que não sofre, de alguém que não fica triste, de alguém que não sente raiva, de alguém que nunca desistiu de algo na vida. Não! Uma pessoa positiva, ela fica triste, ela fica com raiva, ela fica angustiada, ela passa por momentos difíceis. Provavelmente, em algum momento, ela já desistiu de algo, mas ela não parou. Essa é a diferença. Ela não para. Ela não para no sentido de desistir de tudo da vida, de não correr atrás daquilo que ela quer. Ela consegue enxergar possibilidades. É isso que eu quero que fixe na cabeça de vocês. Ser positivo é enxergar possibilidades. E aí a gente entra numa questão que é muito importante da gente pensar, que é assim, às vezes a gente acha que não tem escolha, que não tem opção. Mas a grande verdade é que a gente sempre tem escolhas e sempre tem opções. Quando a gente olha para algo e fala assim, não, mas eu não tenho. Não é que a gente não tem, é que a gente não quer passar por aquilo. Isso faz sentido? Entenda assim, eu tenho 2 caminhos. Eu vou cair num buraco e vai ser difícil de sair. O outro, se eu passar por ele, eu vou machucar o meu pé. Se eu olho para essas 2 possibilidades, as 2 são horríveis. As 2 vão me trazer sofrimento. E aí, quando a gente olha para escolhas que são difíceis e que vão trazer sofrimento pra gente, a gente pensa que não há escolha. Por quê? Porque a gente não quer nenhuma dessas 2. Eu queria uma terceira opção aqui, que era caminhar por um lugar maravilhoso, cheiroso, que eu não fosse me machucar, que eu não fosse cair, mas não tem. Eu tenho só essas 2 opções. Por que eu não quero escolher? Porque as 2 são ruins. Quando eu acho as 2 ruins e não quero escolher, a primeira coisa que eu falo é, eu não tenho escolha. Eu não posso escolher. Só que não é assim, a gente tem que escolher. Tem momentos da vida que a gente tem que escolher entre o pior e o menos pior. E é aí que entram os nossos pensamentos positivos e a nossa resiliência. O que é resiliência? Minha capacidade de passar por momentos difíceis, me reconstruir e continuar o caminho. Então, nesse momento que eu tô dando exemplo, que eu tenho essas 2 escolhas que são horríveis, eu preciso acreditar que eu sou uma pessoa resiliente, que eu vou dar conta de lidar com as consequências disso aqui. Mas por que eu estava dando esse exemplo? Para mostrar para vocês que quando a gente tem escolhas difíceis e opções difíceis, opções dolorosas, primeiro, a gente finge que não tem opção porque são ruins, então eu acho que não são opções. E pra gente é muito difícil lidar com frustração. Como eu disse, todo mundo queria o caminho lindo e maravilhoso para se passar sem nenhum dano, mas nem sempre a gente vai ter essa opção. Nem sempre a gente vai conseguir aquilo que a gente quer da forma que a gente quer. Então, o meu objetivo no fim é chegar no lugar que eu quero, mas eu vou ter que passar por um desses 2 caminhos. E eu não consigo aceitar a frustração de não ter um caminho maravilhoso para chegar lá, de não conseguir passar por um caminho maravilhoso que às vezes outras pessoas conseguiram passar, mas eu não vou dar conta. Então, essa dificuldade de lidar com frustração também faz a gente não enxergar opções. Uma pessoa positiva, uma pessoa que consegue ser, igual eu falei, resiliente, ela consegue entender que, às vezes, a gente vai ter que escolher aquilo que é possível, aquilo que tem naquele momento. Depois dessa escolha, a gente faz algo. Depois dessa escolha, a gente muda alguma coisa, a gente resolve, a gente lida com aquilo.
Mas para isso, eu primeiro preciso lidar com a frustração. E pessoas negativas têm muita dificuldade de lidar com frustração. Tem muita dificuldade de lidar com olhar para o caminho e ver que ele não é do jeito que a pessoa imaginou. Olhar para a situação e ver que não está acontecendo exatamente igual ela planejou ou imaginou. Mas se a gente for pensar, realmente, o que de fato, quantas coisas, na verdade, de fato, saíram exatamente como a gente planejou. Pensa aí, vê se você consegue achar pelo menos umas 10 coisas. Dificilmente você vai achar, porque imprevistos acontecem. As coisas que acontecem na nossa cabeça e na nossa imaginação de planejamento nem sempre vão se concretizar, porque o real não é só a minha cabeça. O real é a minha cabeça, a cabeça do fulano, o mundo inteiro, as situações que estão acontecendo ao redor. Então, não tem como a gente querer tirar da nossa cabeça e colocar na realidade do jeitinho que a gente planejou. Uma coisa ou outra vai sair diferente. Isso não quer dizer que vai ser algo ruim. Eu dei o exemplo de 2 coisas ruins, mas nem sempre é tão ruim assim. Às vezes saiu um pedacinho do lugar, às vezes uma coisa que não saiu do jeito que eu planejei. Mas se eu for uma pessoa negativa, eu vou olhar para isso como se o mundo tivesse acabado, como se nunca mais eu pudesse resolver alguma coisa, como se não tivesse vida depois daquela pequena modificação que aconteceu. Então, de novo, reforçando o que eu já falei, né, até agora nesse vídeo. Ser positivo é enxergar possibilidades e aprender a lidar com frustração. Esse momento que a gente está vivendo agora está trazendo muitas frustrações, muitas, porque está atrapalhando e modificando, acho que modificando é a palavra melhor, está modificando os planos de todo mundo, está modificando tudo aquilo que a gente planejou para o nosso futuro breve, que às vezes o futuro desse ano mesmo, que a gente tinha planejado para esse ano, isso tudo está mudando. Então, todos os dias que a gente não faz aquilo que a gente deveria estar fazendo, aquilo que a gente estava planejando, a gente se sente frustrado e a gente fica mal. E aí vem um peso e vai trazendo a gente para baixo. Se a gente não começar a lidar com os nossos pensamentos, isso vai afundar a gente e vai chegar um momento que vai ficar muito, muito difícil. Então, como que a gente pode trazer pensamentos mais positivos? A partir do momento que a gente vai colocar os 2 pezinhos no chão e entender a realidade. Uma coisa que muita gente não pensa quando se fala de ser positivo é que para ser positivo eu preciso estar com os meus 2 pés no chão. Eu preciso entender o que está acontecendo na realidade. Eu preciso ver a realidade que eu estou vivendo. Não tem como ser genuinamente positivo sem entender a minha realidade, sem entender o que está acontecendo, sem entender quais são as coisas possíveis a se fazer. Se eu falo que eu sou positiva pensando no arco-íris com glitter, no unicórnio, isso não é ser positivo. Isso é estar na fantasia fugindo dos problemas. Ser positivo, então, é estar com os 2 pezinhos no chão e falar assim, opa, é isso aqui que está acontecendo, o que eu posso fazer? Qual a melhor forma de lidar com isso? Isso não é fácil, é complicado. Não é fácil ser uma pessoa positiva, porque mexe com muitas coisas, mexe com muitas crenças, mexe com muitos pensamentos. Mas essa é a ideia, a gente começar a mexer com os nossos pensamentos, principalmente os pensamentos ruins, os pensamentos que levam e afundam a gente. Como começar a trabalhar isso? Como começar a trabalhar pensamentos mais positivos dentro da gente? Como eu disse, o primeiro passo é colocar os 2 pezinhos no chão e entender o que está acontecendo. O que está acontecendo no mundo? O que está acontecendo na situação que eu estou passando? O que está acontecendo na minha relação? O que de fato está acontecendo? Depois que eu conseguir entender o que está acontecendo, eu conseguir entender eu conseguir entender o que de fato está me cercando, aí a gente vai fazer a segunda pergunta, que é o que nisso me incomoda? O que eu quero mudar? O que eu quero fazer? Essa pergunta ela é muito importante, porque às vezes a gente se sente incomodado, ou às vezes a gente sente que não dá conta de fazer nada, mas a gente não se perguntou o que a gente quer fazer. Vamos voltar lá no exemplo que eu dei no comecinho do vídeo, falando sobre a pessoa que quer aprender a tocar violão. Se ela não se perguntar por que eu quero aprender a tocar violão, ela não vai achar solução. Porque fica parecendo que, é por nada, sabe? É só tocar violão. Mas se ela tiver um motivo muito forte, se ela tiver um porquê fazer aquilo,
ela vai começar a achar possibilidades. Então, se ela falar, eu quero muito aprender a tocar violão porque é o meu sonho, eu sempre achei bonito, eu sempre gostei, eu gosto do som e eu sempre quis isso pra mim. Isso é um motivo forte, é um motivo grande, sabe? Que é eu me fazer feliz, eu realizar um sonho meu. Então, se eu tenho esse sonho tão grande, o que eu posso fazer para realizar? Agora, se eu olho para isso e falo assim, não, queria só por querer mesmo, só porque eu acho legal. Esse motivo não tem força, não tem peso, dificilmente eu vou sair do lugar por conta dele. Então, por isso que é importante a gente se perguntar o que eu quero mudar na situação, o que eu quero fazer com isso e por que eu quero fazer isso. Porque isso dá peso, isso, sabe, finca mais um pouquinho os nossos pezinhos no chão pra gente não voar com os pensamentos negativos. Então a gente volta pro aqui e pro agora e a gente volta pra nossa meta, pro nosso objetivo, pros nossos sentimentos. Isso é muito importante. A partir desse momento que a gente descobre, que a gente vê por que a gente está fazendo, ou por que a gente quer fazer, ou o que a gente quer mudar, aí as possibilidades começam a aparecer. Então, o que eu posso fazer? Como eu posso fazer? Essas são as perguntas seguintes. Como eu posso fazer isso? O que eu posso fazer? Eu posso pedir ajuda? Alguém pode me ajudar? Alguém pode me orientar? Eu dou conta de fazer sozinho? Se eu dou conta de fazer sozinho, como que eu vou fazer isso? Eu preciso de algum material específico? O que eu preciso para realizar isso? E a gente vai juntando todas essas respostas e elas se tornam possibilidades, elas se tornam escolhas novas a serem feitas. E, gente, isso é ser positivo. Isso é ter pensamentos positivos. É entender que, independente da dificuldade, independente do tamanho do processo e do tempo que esse processo vai levar, eu tenho como fazer. Eu tenho como ir resolvendo cada pedacinho do problema para chegar onde eu quero chegar. Ser positivo, então, gente, nada mais é do que conseguir se enxergar. Isso é muito bonito, isso é muito importante. Quando eu consigo me enxergar, quando eu consigo me enxergar na situação, quando eu consigo me enxergar na minha meta, no meu objetivo, eu consigo ser positivo, porque aí eu vou buscar maneiras e formas de resolver aquilo que eu tô passando. Tem coisas que realmente a gente não tem poder. Usando o exemplo de agora, essa questão da pandemia, o que está acontecendo, a gente não tem poder sobre o que está acontecendo. Mas a gente tem poder sobre o que eu faço com isso que eu sinto, com isso que eu tô sentindo agora, com isso que eu tô fazendo agora. A gente tem poder sobre nós. E isso é muito importante da gente lembrar. Então, ser positivo é eu voltar para mim, eu me reconhecer. Eu reconhecer que eu sou capaz, eu reconhecer que eu dou conta, independente das coisas que me aconteçam. Eu vou conseguir fazer aquilo que eu me propor a fazer. E isso não é mundo cor-de-rosa, isso não é viver com unicórnios. Isso é ter esperança. E esperança é uma coisa muito, muito importante mesmo. A gente aprende a ter esperança, para vocês terem uma noção, quando a gente é criancinha, quando a gente é bebezinho, na verdade. Quando a gente é bebezinho, quando a gente ainda não dá conta nem de falar, a gente aprende ou não a ter esperança. A gente vai desenvolvendo isso ao longo da vida, a gente vai melhorando isso ao longo da vida, mas o que eu quero que vocês entendam é que a esperança, ela tá dentro da gente, presente na nossa vida, desde o momento que a gente nasce. O que é a esperança? É a capacidade de se acalmar enquanto a gente espera. É a capacidade de esperar da melhor forma possível. Então, quando a gente fala de ter esperança, a gente fala de entender que às vezes eu tô passando por uma situação não muito legal, mas eu vou dar conta de me acalmar e eu vou dar conta de esperar aquilo acontecer, aquilo passar. Só que lembrando que o esperar não é esperar sentadinho assim com os braços cruzados e ficar esperando. É esperar me acalmando. O que significa esse me acalmando agora como adulto? É fazendo aquilo que é necessário, fazendo aquilo que vai me colocar num lugar mais confortável. Por exemplo, se eu sei que nesse momento está muito difícil e eu não posso sair, o que eu posso fazer dentro de casa para ter esse momento de esperança, esse momento de esperar, esse momento de me acalmar? Eu posso ler livros, eu posso ver filmes, eu posso ver séries. Isso é juntar pensamentos positivos mais esperança. E é isso que a gente precisa, aprender a juntar
positividade e esperança com as possibilidades que a gente tem e que a gente dá conta de usar naquele momento. Eu gosto muito desse assunto, se eu pudesse eu ficava aqui umas 3 horas conversando com vocês sobre isso, mas enfim, meus vídeos ficam muito longos e a minha ideia era trazer vídeos mais curtos. Eu espero que tenha feito sentido toda essa conversa que eu trouxe. Eu vou continuar essa conversa com vocês lá no Instagram, se vocês quiserem. Então comenta aqui embaixo se vocês querem que eu converse com vocês lá no Instagram por live, por stories, mais um pouco sobre ser positivo, sobre ter esperança, sobre ver possibilidades. Comenta aqui que eu converso mais com vocês. E falando nisso, lá no Instagram, todos os dias, durante esse período, eu tô conversando com vocês, eu tô fazendo lives, eu tô trazendo esse tipo de material mais na hora, assim, né, ao vivo mesmo, pra gente trocar, pra gente conversar. Então, se você ainda não me segue no Instagram, comece a seguir, porque você tá perdendo muitas conversas importantes e muita coisa bacana por lá, tá bom? Dá seu joinha pra ajudar a gente, se inscreve no canal que tem vídeo novo toda semana, começa a me seguir no Instagram, segue o blog, etc, etc. Um super beijo e até o próximo vídeo.